Júlia Pastrana nasceu em 1834 em um pequeno povoado chamado Santiago de Ocoroni, em Sinaloa, no México. O que exatamente aconteceu com ela durante seus primeiros anos de vida não é certo, pois as informações sobre a criação de Júlia variam um pouco dependendo da fonte. Uma versão popular sobre sua infância afirma que Júlia pertencia a uma tribo indígena chamada Root Diggers. Aparentemente, os membros dessa tribo viviam em cavernas e tinham uma aparência semelhante à de macacos. A história continua dizendo que uma mulher chamada Dona Espinosa foi infelizmente sequestrada pela tribo e, por um tempo, mantida refém em uma caverna. No entanto, Dona Espinosa conseguiu escapar dos Root Diggers e, ao fugir, levou consigo a jovem Júlia Pastrana. Embora baseada vagamente em sua infância, essa história foi inventada por seus futuros empregadores para aumentar as vendas. A tribo a qual a mãe de Júlia pertencia era indígena do México, mas eles não eram parecidos com macacos, nem viviam em cavernas. Desde que nasceu, Júlia tinha uma aparência estranha. Ela era coberta por pelos pretos grossos e tinha um maxilar grande e saliente, com dentes enormes. Embora não se soubesse na época, os pelos que cobriam seu corpo eram resultado de uma condição genética rara chamada hipertricose. Algumas fontes afirmam que, após o nascimento, sua mãe cuidou dela. Juntas, elas viveram perto de Ocoroni, e ela era chamada de Mulher-Lobo pelos moradores locais. Dizem que Júlia permaneceu com sua mãe na comunidade local, mas após a morte dela, seu tio a vendeu para o circo. Outra versão da história diz que logo após o nascimento de Júlia, sua mãe deixou a tribo. Não se sabe se foi expulsa ou se fugiu. Então, cerca de 2 anos depois, acredita-se que a pequena Júlia e sua mãe foram encontradas escondidas em uma caverna por um grupo de pastores que procuravam uma vaca desaparecida. Depois disso, Júlia e sua mãe foram levadas para a cidade mais próxima. Lá, Júlia foi internada em um orfanato por considerarem inadequados os cuidados da mãe. Seja qual for a verdade sobre seus primeiros anos de vida, todas as fontes concordam que, em algum momento de sua vida, ela morou na casa de Pedro Sanches, trabalhando como empregada doméstica e também servindo de constante diversão para ele. Não se sabe ao certo como ela começou a trabalhar para ele, mas acredita-se que, conforme Júlia crescia, sua aparência a tornou uma celebridade local. Eventualmente, Júlia chamou a atenção do governador de Sinaloa, Pedro Sanches, que decidiu adotá-la. Enquanto estava sob a proteção e emprego do governador, ela aprendeu a ler, escrever e falar novos idiomas. Júlia era descrita como uma garota doce e inteligente, que também era bastante encantadora e carismática. Após anos em sua casa, embora não se saiba quantos, em 1854, Júlia, com 20 anos, decidiu retornar à sua tribo, deixando a casa do governador. De acordo com essa sequência de eventos, enquanto Júlia viajava para casa, ela encontrou um showman americano chamado Emmy Reitz. Depois de conversar, ele conseguiu persuadi-la a ir para a América com ele e ganhar a vida se apresentando no palco. No entanto, também foi dito que Pedro Sanches vendeu Júlia diretamente para o circo, ou que Emmy Reitz a incentivou a ir com ele enquanto ela ainda trabalhava na casa do governador. De acordo com a jornalista e escritora do século XIX, Irene Obas, foi um funcionário da alfândega chamado Francisco Sepúlveda quem comprou Júlia Pastrana, levando-a para os Estados Unidos. De qualquer forma, após chegar aos Estados Unidos, Pastrana se apresentou em shows de aberrações, estreando no Gothic Hall, na Broadway, Nova York, em dezembro de 1854. A divulgação do show descrevia Pastrana como um híbrido maravilhoso e como a mulher-urso das selvas do México. Embora fosse talentosa no palco, dançando o Highland Fling e cantando músicas folclóricas espanholas, as enormes multidões que se reuniam para vê-la estavam muito mais interessadas em sua aparência do que em seus talentos musicais. Sua altura de 1,35 m, o maxilar e os lábios grandes, assim como os pelos negros que cobriam todo o seu corpo,
fizeram com que ela ficasse conhecida por uma série de nomes desagradáveis. Seus nomes artísticos incluíam Dama Babuína, Mulher Peluda, Mulher Macaco, Mulher Urso e A Indescritível, entre outros. Após suas apresentações em Nova York, Pastrana viajou por várias cidades da costa leste e do Canadá. Além disso, Pastrana participou de muitos bailes militares e noites de gala. Nesses eventos, sua fama atraía muitos homens para a fila de dança. Agora, ela também contava com um novo empresário, Teodoro Lente. Depois de ver o status de Pastrana crescer na América, ele sabia que o próximo passo era ela fazer uma turnê pela Europa. Durante sua vida, Lente fez Pastrana passar por exames de vários médicos e cientistas. Ele só fez isso para dar validade às suas campanhas publicitárias, que afirmavam que ela era um híbrido, permitindo assim aumentar o público e a receita. O Dr. Alexander B. Mott examinou-a em particular e certificou que ela era metade humana e metade orangotango. Outros médicos concordaram com essa avaliação. Um deles afirmou que Pastrana era de uma espécie distinta. Em Londres, Lente continuou a mentir sobre Pastrana em seu material promocional. Como suas alegações falsas atraíam grandes públicos, ele não via motivo para mudar isso. De acordo com os pesquisadores e o conteúdo promocional, a tribo natal de Pastrana vivia em cavernas e tinha relações íntimas com ursos e macacos. No entanto, Lente se certificou de não assustar nenhum cliente em potencial, garantindo que Pastrana era sociável, inteligente, gentil e que a natureza da mulher predominava sobre os orangotangos. Apesar de alguns serem enganados por esse absurdo, outros sabiam que ela era claramente humana, não um híbrido de macaco e humano. Quando examinada por Samuel Nealon Jr., um anatomista comparativo da Sociedade de História Natural de Boston, ele declarou que Pastrana era uma mulher perfeita, desempenhando todas as funções do seu sexo. O cirurgião Francis Buckland a visitou em 1857 enquanto ela estava em Londres. Ele comentou sobre a condição dela dizendo: "Eu acredito que a verdadeira história dela era que ela era simplesmente uma mulher indígena mexicana deformada." Ele também descreveu os traços faciais dela como horríveis, mas continuou dizendo que ela tinha um corpo extremamente bonito, além de uma voz doce, grande gosto por música e dança, e que sabia falar 3 idiomas. Após a morte de Pastrana, o famoso cientista inglês Charles Darwin discutiu o caso dela, afirmando: "Júlia Pastrana, uma dançarina espanhola, era uma mulher notavelmente bela, mas tinha uma barba masculina espessa e uma testa peluda. Devido ao excesso de dentes, sua boca era projetada e seu rosto tinha uma aparência semelhante à de um gorila." Com o passar do tempo, Lente acumulou uma pequena fortuna explorando Pastrana nos palcos. Ele era um homem rico, mas ainda esperava aumentar sua fortuna. Como Pastrana virou uma celebridade, recebeu várias propostas de casamento, mas dizem que recusou porque os homens não eram ricos o bastante. Alguns historiadores afirmam que Lente esperava casá-la com um homem extremamente rico para beneficiar o próprio bolso. No entanto, quando empresários rivais como Paget T. Barnum começaram a se interessar por Pastrana, ele decidiu que não podia correr nenhum risco. Então ele se casou com ela para que ela pudesse continuar gerando riqueza. Não podemos ter certeza dos sentimentos de Pastrana por Lente, mas parece que ela era apaixonada por ele. Lente não a tratava muito bem, ele era muito controlador e limitava a liberdade dela. Ele não permitia que ela saísse durante o dia, pois ser vista em público poderia afetar negativamente a receita do espetáculo. Além disso, sua vida girava em torno de Lente, pois tinha poucos amigos. A maioria simplesmente a via como uma curiosidade humana. Apesar disso, enquanto estava em Viena, ela se aproximou da atriz e cantora Friederike Gossmann. Pastrana uma vez disse a Gossmann que Lente me ama pelo que eu sou. Ela mais tarde observou que Pastrana tinha uma leve névoa de tristeza que sempre pairava sobre ela.
O dono do circo alemão, Hermann Otto, conheceu Pastrana em Viena. Ele teve uma longa conversa com ela e depois escreveu sobre a situação triste de Pastrana em seu livro. Ele afirma: um monstro para o mundo inteiro, uma anomalia exibida por dinheiro. Alguém que havia aprendido alguns truques artísticos, como um animal treinado. Para os poucos que a conheciam bem, ela era calorosa, sensível, atenciosa e espiritualmente dotada, com coração e mente sensíveis. E isso a afetava profundamente em seu coração com tristeza, tendo que ficar ao lado das pessoas em vez de com elas, e ser exibida como uma aberração por dinheiro, sem compartilhar nenhuma das alegrias do dia a dia em um lar cheio de amor. Em agosto de 1859, Pastrana descobriu que estava grávida. Ela finalmente deu à luz em março de 1860, enquanto estava em turnê em Moscou. Seu bebê, um menino que compartilhava muitas de suas características, era muito grande, o que tornou o parto difícil. Infelizmente, o bebê morreu após apenas 35 horas. Com o coração partido, Pastrana também faleceu aos 26 anos, devido a complicações pós-parto apenas 5 dias depois. Aparentemente, suas últimas palavras foram: "Eu morro feliz porque sei que fui amada por quem eu sou." Mas isso parece bom demais para ser verdade. Lendt ficou arrasado, não apenas porque sua esposa e seu filho haviam morrido. Após a morte de Pastrana, Lendt vendeu seus filhos e o corpo de sua falecida esposa para o professor Sokolov, da Universidade de Moscou, para que ele pudesse preservá-los por taxidermia. Com a permissão de Lendt, assim que Sokolov concluiu o processo, ele expôs os corpos no Instituto Anatômico de sua universidade. No entanto, o que Lendt não sabia era que Sokolov havia criado uma nova técnica que misturava mumificação com taxidermia. Devido à experiência de Sokolov na área, Pastrana e seu filho pareciam muito realistas, não era o que Lendt esperava. Assim que Lendt soube do quão bom era o trabalho que Sokolov havia feito, ele recomprou os corpos acreditando que poderia ganhar dinheiro exibindo-os por toda a Europa. Anos depois, Lendt conheceu outra mulher com características parecidas às da falecida esposa. Vendo isso como uma oportunidade de ouro, Lendt se encontrou com Marie Barthel e acabou conseguindo convencer o pai dela a deixá-la casar com ele, prometendo que nunca a exibiria. Mesmo assim, ele mentiu. Não demorou muito até que Maria estivesse no palco, dançando e cantando sob o nome de Zenora Pastrana. Para aumentar o público, ela era anunciada como a irmãzinha de Júlia Pastrana. Lendt viajou por anos pela Europa e Estados Unidos com sua nova esposa, Marie. Eles acabaram se aposentando em São Petersburgo com a fortuna que haviam acumulado. No entanto, pouco depois de se aposentar, Lendt começou a enlouquecer. Em uma ocasião, ele foi visto gritando nu em uma ponte, rasgando notas de dinheiro. Depois, ele foi internado em um asilo psiquiátrico russo e morreu logo após, em 1884. Sua viúva, Marie, retornou à Alemanha e vendeu os corpos de Pastrana e do filho. Por cerca de 50 anos, os corpos ficaram em exibição em diferentes locais ao redor do mundo, incluindo museus, circos e parques de diversões. Na década de 1950, os corpos foram mantidos em armazenamento, mas durante os anos 70 eles foram exibidos novamente na Suécia e na Noruega, o que gerou indignação pública. Em 1973, o dono dos corpos, Hans Lund, os colocou em um depósito de carnaval perto de Oslo. E, infelizmente, em agosto de 1976, o depósito foi arrombado. Como resultado disso, o corpo de Pastrana foi roubado e os restos mortais de seu filho foram gravemente danificados e destruídos por ratos. Apenas 3 anos depois, a polícia encontrou o corpo de Pastrana, que então foi armazenado no Instituto de Medicina Forense em Oslo. Embora na época a polícia não soubesse de quem era o corpo, em 1990, um jornalista identificou seus restos mortais e, a partir de então, um debate permaneceu na Noruega sobre o que fazer com seu corpo.
Em 1997, Pastrana foi lacrada em um caixão e transportada para o Departamento de Anatomia da Universidade de Oslo. Ela permaneceu lá até fevereiro de 2013, quando o corpo de Júlia Pastrana foi finalmente transportado de volta ao México para que pudesse ter um enterro digno em seu estado natal de Sinaloa. Foi realizado um funeral católico com a presença de centenas de moradores locais. Júlia Pastrana foi enterrada em um cemitério na cidade de Sinaloa de Leiva, que fica perto de onde ela nasceu. Em 1963, lançaram um filme sobre sua vida chamado A Mulher Macaco. Atualmente, outro filme chamado Velvet, que também é baseado na vida dela, está em desenvolvimento. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Júlia Pastrana. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta e comente. Novo no canal, inscreva-se. Se tiver sugestões, comente ou envie um e-mail para o endereço na descrição. De qualquer forma, vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!